Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. É bem provável que você já cantou isso e é exatamente isso que nós vamos ouvir o povo falar nos dias de hoje. Quando Jesus, ao cumprir a profecia, ele começa a entrar ali na cidade montado em um jumentinho, porque era necessário que se cumprisse tudo aquilo que foi dito acerca dele nas Escrituras. Hoje nós vamos ler um pouco de João, Crônicas, Salmos, porque esse é o Bíblia em um ano. Eu sou Leandro Machado, é um privilégio ter você aqui conosco. Já deixa aqui embaixo, ativa o seu sininho, já deixa o seu like, clica aqui na inscrição para você não perder nenhum vídeo. Eu vou ler de nova versão transformadora. Pega a sua Bíblia aí para você ler comigo, ou então já aumenta o som se você está na academia, no trabalho, caminhando, você está limpando a casa. O importante é estar se expondo à palavra de Deus. Bora lá então. João, capítulo de número 12, a partir do verso de número 1, diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia Lázaro e estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com os pés Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa se encheu de uma fragrância maravilhosa. Devia ser gostoso mesmo esse perfume, né? Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: ei, esse perfume vale 300 moedas de prata. Não deveria ter sido vendido e dado o dinheiro aos pobres? Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, ele era ladrão, como responsável pelo dinheiro dos discípulos. Muitas vezes, assim, né? Roubava sem que ninguém percebesse. E ele continua aqui, no versículo de número 7, né? Jesus então respondeu: deixe em paz. Ela fez isso com preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos do povo haviam abandonado, né, a religião e crido em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem no nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus então conseguiu um jumentinho, montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima montado no jumentinho. Seus discípulos entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas estavam falando. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e ressuscitou dos mortos. Contavam esse fato uns aos outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar deste sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada, vejam, todo mundo o segue. Alguns gregos tinham vindo de Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa. Procuraram então Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou sobre isso com respeito a André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus então respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde estou, e o Pai honrará a quem me servir. Para aqui no livro de João, nós vamos continuar João, no nosso próximo dia, e a gente vai agora para a segunda Crônicas. Muito interessante isso aqui, a gente vê de fato o zelo de Jesus fazer exatamente aquilo que a Bíblia disse que ele teria que fazer. Em meio a isso, o tempo todo ensinando as pessoas sobre as verdades do Evangelho e ainda assim com perseguição. Vale sempre lembrar você. Eu lembro que quando eu era adolescente as pessoas diziam para mim: se está tendo perseguição é porque tem algum pecado, se tem algum problema é porque tem algum pecado. Não, gente, às vezes o problema é a perseguição. Ela só está acontecendo pelo fato de você ser um bom cristão. Tá bom? Então,
para de se condenar, pratica a palavra e bora para cima. 2 Crônicas, capítulo de número 14 e 15, nós vamos ler, tá bom? Então, 2 Crônicas 14, versículo 1. Quando Abias morreu, se reuniu seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus, removeu altares estrangeiros e santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Aserá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o seu Deus e o Deus de seus antepassados, e obedecesse suas leis e seus mandamentos. Asa também removeu do santuário idólatra os altares de incenso em todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou de um tempo de paz. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse então ao povo de Judá: vamos construir essas cidades, fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa porque buscamos ao Senhor nosso Deus, e ele nos deu descanso de todos os lados. Assim, eles prosseguiram com os projetos e concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280 mil guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Certa vez, um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão. Gente, imagina isso, 1 milhão de soldados. Não é? 300 carros de guerra avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus: ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus e não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os exércitos dos etíopes diante de Asa e dos exércitos de Judá, e eles então fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerar e caíram tanto etíopes que não conseguiam se recuperar. Todos foram destruídos, não é, pelo Senhor e por seu exército, e os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojo. Enquanto estavam em Gerar, atacaram todas as cidades da região, e o terror do Senhor veio sobre o povo dali. Com resultado, os soldados de Judá levaram muitos despojos também dessas cidades. Atacaram ainda os acampamentos onde haviam rebanhos e levaram muitas ovelhas e camelos. Em seguida, voltaram para Jerusalém. Então, capítulo de número 15, agora verso 1. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele. Ouça-me todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, encontrarão, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que viram e se viram em dificuldade, se voltavam para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram e ele o encontraram. Naquele tempo não era seguro viajar. Problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava contra outra e uma cidade contra outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que haviam capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que ficava na frente da sala da entrada do templo do Senhor. Depois, Asa reuniu todo o povo de Judá e Benjamim, e também o povo de Efraim, Manassés, Simeão, que havia se estabelecido entre eles. Muita gente de Israel tinha se mudado para Judá no reinado de Asa, quando viu que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Reuniram-se então em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas dos despojos que haviam tomado na batalha. Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, seja jovem, idoso, homem ou mulher. Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e clarins. Todo Judá se alegrou com esse acordo, pois fizeram de todo o coração. Buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram, e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. O rei de Asa chegou a depor sua avó, Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno da deusa Será. Derrubou esse poste obsceno, quebrou, queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos de Israel, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro, diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Não houve então mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Gente, para mim fica
claro isso. É fiel, colhe da bênção. É fácil. Às vezes a gente, né, como diria o Tales, é fácil demais, né? Viver em paz, a gente é que complica tudo. É isso aí, bora lá então agora ver o que a Bíblia diz no livro de Salmos. Nós vamos ver aqui Salmo 77. Vamos ver aqui, Salmo 77, está aí pertinho do meio da sua Bíblia. Vamos ver aqui o que o salmista fala. E ele diz assim, deixa eu beber uma água. Olha, se você não viu, eu tô de hahaha. Ó, se você não conhece nosso projeto social, acessa lá, projetohahaha.com, né, e fica por dentro, seja um parceiro, abençoe a vida das nossas crianças, tá bom? Salmo 77:1 diz assim: clamo a Deus sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse, quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas a minha alma se recusou a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que muitos se foram. À noite, relembro canções alegres. Consulto a minha alma e procuro compreender a minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Se o amor se foi, nunca mais vai voltar. Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus esqueceu de ser bondoso? Em sua ira, fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por essa razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me das tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixe refletir sobre os teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como nosso Deus? É o Deus que realiza maravilhas, mostra o teu poder entre as nações. Com teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram. Até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas. Os teus relâmpagos riscaram os céus. No redemoinho ouviu-se o estrondo do teu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu os teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas, e pelas mãos de Moisés assim e o fez. Moisés e Arão, ele está falando aqui. Então, mais uma vez ele falando sobre o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, sobre quem ele é. Vale lembrar a gente que a revelação do Velho Testamento era uma relação que estava diretamente ligada com aquilo que os homens viam e pensavam acerca de Deus. Para você conhecer melhor um Deus do Velho Testamento, é só você sempre comparar ele com Jesus. Jesus é a exata expressão de Deus, o verbo que se fez carne. Jesus mesmo disse, eu faço o que meu pai faz. Quando você lê algo no Velho Testamento e você não entender muito bem, não é o porquê Deus está fazendo aquilo, compare com Jesus. Está em linha com aquilo que Jesus fez? Está. Então está tudo certo. Não está. Então certamente é uma opinião daquele que está escrevendo, tá bom? E aí, o que Deus mais falou ao seu coração? O que mais chamou a sua atenção na leitura de hoje? Escreve aqui embaixo para mim. Deus não muda. Coloca aqui o que você achou da leitura, o que mais não é está aí latente no seu coração, porque agora nós vamos orar. Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu declaro mesmo, Pai, que o Senhor vai falar ao nosso coração, nós vamos praticar a tua palavra, e assim como nós vimos a profecia se cumprindo acerca da vida de Jesus, nós vamos ver, Pai, as promessas se cumprindo na vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado por dias melhores do que esse que nós temos vivido. Obrigado pelo teu nome sendo levantado sobre tudo e todos nesses dias, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixa aqui embaixo o seu like também, e eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.